Sejas bem-vinda. A casa é sua, pode entrar, mês vazio de mim, mês vazio de mim. Só pra teu toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Vem me incendiar, Senhor, vem encher este lugar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja contigo na tua casa. Meu nome é Cláudia, para quem não me conhece, faço parte do Ministério Rio de Vida. E hoje nós vamos começar uma nova série que chama Dias Melhores Virão. Um tema bem atual para o que nós estamos vivendo. Mas antes de começar a falar, eu gostaria de orar com você, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós vamos falar com o nosso Pai. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos, ó Deus, pelo fôlego da vida que o Senhor tem nos proporcionado, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado por cada pessoa, Senhor, que vai assistir esse vídeo, Senhor, que vai assistir essa live. Não sei se de manhã, de tarde ou à noite, não sei se é daqui uma semana, mas eu sei que o Senhor vai falar com ela. O Senhor vai trazer o entendimento, Senhor, porque o Senhor tem falado comigo através desta ministração, ó Pai. Eu te agradeço e te louvo, Senhor, por cada um que está assistindo, ó Deus. E te peço que não seja eu a falar, mas seja o teu Espírito Santo a falar através da minha vida. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Então, o nome dessa nova série é Dias Melhores Virão. E quando me passaram esse tema, eu fiquei pensando no que nós estamos vivendo, né? E o versículo
que eu gostaria que você lesse agora comigo, em Isaías 61:4, diz assim: Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Então, eles reconstruirão aquilo que foi derrubado na sua vida, Jesus vai restituir. Tudo que foi destruído na sua vida, na minha vida, na vida de tantas pessoas, Deus está dizendo que Ele vai restaurar. E o título de hoje é: O melhor tempo é agora. Não vai ser amanhã, não foi ontem, mas vai ser agora. E falando em tempo, né, o melhor tempo é agora, eu li uma pesquisa que foi feita pela Microsoft em 2015. E essa pesquisa é muito interessante porque fala sobre foco. E diz essa pesquisa, que foi feita com vários humanos, né, que o foco do peixinho dourado, é do peixinho mesmo, aquele que está dentro do aquário, é de 9 segundos. E o foco do ser humano, meu e seu, não quer dizer que é de todo mundo, mas da maioria das pessoas, é de apenas 8 segundos. Ou seja, o foco do peixinho dourado é maior do que o nosso. Por que isso? Aonde nós temos colocado o nosso foco? No que nós temos gastado o nosso foco? Hoje em dia, as coisas de internet tiram muito o nosso foco daquilo que nós estamos tentando estudar, até muitas vezes, ou até mesmo trabalhar. E às vezes o tempo que nós gastamos no celular, ou num smart, né, na TV smart, porque agora cada ano vai se avançando, muitas vezes faz com que o nosso foco não seja realmente o foco que deveria ser, destinado à pessoa certa ou destinado àquilo que deveria ser. E eu fiquei pensando nisso, né? O foco. Eu trabalho com crianças aqui na igreja e a gente sabe que o foco de uma criança, quanto menor a idade dela, menor o foco ela tem naquilo que ela está fazendo. E quando eu vi essa pesquisa do ser humano, nós adultos, o nosso foco de 9 segundos é muito pouco. E por que tem acontecido isso? E aí, lendo aqui, fazendo algumas pesquisas, né, a gente descobre que nós temos colocado o nosso foco no lugar errado. E com essa pandemia que veio, mais ainda, né, porque o uso de medicamentos tem dobrado, né? Em outra ministração foi falado a respeito de depressão, de casos de suicídio. A gente sabe que tudo isso também é por causa de onde está o seu foco. Aonde você tem colocado o seu foco. E estudiosos da saúde emocional abordam que o pensar excessivamente nas tristezas do passado pode gerar sintomas de depressão. Quer dizer, quando a gente foca, a gente vive aquilo passado, a gente acaba gerando sintomas de depressão. E o pensamento excessivo nas incertezas do futuro pode gerar ansiedade. Enquanto o pensamento excessivo no presente pode gerar estresse. Então, a gente tem que ver aonde está o nosso foco, direcionar o foco para a pessoa certa, para o lugar certo. E eu gostaria de ler com vocês em 2 Coríntios 6, versículo 2, que diz assim: Pois ele diz, eu o ouvirei no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então aqui ele está dizendo que agora é o tempo favorável, agora é o tempo de nós nos levantarmos para vivermos milagres. O tempo é uma percepção humana. Nós sabemos que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Mas nem por isso ele deixa de existir.
E sabemos que o inimigo, ele tenta roubar, matar e destruir, se possível, também a nossa relação com o tempo. Porque nós temos 24 horas por dia, mas quanto tempo nós gastamos naquilo que é saudável, naquilo que vai nos trazer alegria, naquilo que vai nos trazer esperança? Nós sabemos que se nós não tomarmos cuidado com o nosso tempo, nós vamos acabar com depressão, com outras coisas que muitos, durante essa pandemia, se acarretaram de algumas doenças. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. Essa vida em abundância não é só eu vou ter vida em abundância, não. Ele quer te dar vida de abundância em alegria, vida de abundância em provisão e até do seu tempo. Porque a melhor expressão do amor é o tempo. E o melhor tempo é agora. A gente tem mania de falar assim, quem vive de passado é museu. Mas muitas vezes, o passado ele vai nos ensinar algumas coisas, algumas atitudes que nós tivemos errada. Só que nós não devemos focar no passado. Mas também nós não devemos focar só no futuro. Dizer assim, eu vou ser feliz quando eu me aposentar. Eu vou ser feliz quando eu estiver ganhando tanto de salário. Eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa. Não. A sua felicidade tem que ser hoje. Você tem que viver o hoje, porque Deus quer te dar o melhor hoje e não somente no futuro. Nós temos que viver o hoje. E durante essas situações que nós temos vivido, eu tenho lembrado muito disso, de estar vivendo o hoje, amando hoje, né? Abraçando hoje. Nós precisamos sim lembrar do passado, mas precisamos da mordomia do presente, do hoje, para termos acesso ao futuro, aquilo que nós estamos construindo. Mas nós não devemos terciarizar a nossa alegria ao futuro apenas. O melhor tempo é agora. Lembre-se disso. Marque aí, se você estiver anotando, o melhor tempo é agora. E eu vou estar falando com vocês 3 temas, 3 tópicos a respeito, para que você consiga ter isso na sua mente. Viver o tempo de Deus hoje, o melhor de Deus para a sua vida hoje. Primeiro, vença a tirania das distrações. Vamos ler em Mateus 6:34, que diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Olha o que está dizendo o versículo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nós sabemos, eu passo por isso, e eu tenho tentado me libertar da ansiedade, porque é uma coisa, principalmente nos dias de hoje, mas nós sabemos que quando nós não conseguimos crer nessa palavra que diz, basta a cada dia o seu próprio mal, a gente não consegue dormir bem. Porque você dorme pensando no amanhã. A gente não consegue ter aquele sono agradável de saber que tem alguém olhando por você, tem alguém te cuidando e que amanhã Deus proverá. Não, a gente fica pensando no amanhã. E isso pode fazer com que nós não consigamos viver o hoje, o agora. O pastor Fabiano Ribeiro, em seu livro Derrote Mamon, nos ensina que uma das armadilhas do maligno é nos preocupar além do tempo que uma tarefa durou. Eu vivia muito isso. Agora eu estou trabalhando em home office, né, desde abril do ano passado, mas eu saía do serviço, pegava a condução, chegava em casa e eu ficava pensando no que eu tinha que fazer no outro dia. Então, o que acontece? Você trabalha 8 horas, mas na realidade você acaba trabalhando 16 horas. Por quê? Porque você não está conseguindo focar numa coisa só. Eu terminei o serviço, eu vou para casa,
eu vou para a igreja, eu tenho que focar naquilo que eu estou fazendo. Quantas vezes nós não estamos no culto com o celular, porque agora nós trazemos o celular, né, lemos a Bíblia no celular, o pastor está pregando, e aí se você não tirou o barulhinho da mensagem, toca o WhatsApp, você não para olhar, você está se distraindo daquilo que o pastor está falando. Ou, quando a gente estava com culto presencial, alguém levantava e você olhava, acompanhava para ver o que a pessoa ia fazer e pensava, mas ela vai beber água agora? Mas ela vai no banheiro agora? E se distraía daquilo que o pastor estava trazendo para você, aquilo que Deus estava querendo falar com você. Então, a distração e a preocupação, ela sabota o seu dia de hoje. Se nós focarmos somente na preocupação e na distração, nós não vamos conseguir viver o melhor de Deus. Nós não vamos conseguir viver isso no dia de hoje. Nós temos que usar o nosso agora, o nosso hoje, naquilo que é bênção para nós, que é benefício para nós. Nós devemos ofertar a Deus o nosso agora através da oração, da leitura bíblica, de jejum, até mesmo de votos. E quando nós conseguimos fazer com que essas distrações, nós conseguimos crer na palavra de Deus que diz, basta cada dia o seu próprio mal, nós vamos conseguir viver o melhor tempo agora, hoje. Amém? A segunda coisa, reconheça o cuidado constante de Deus. Isso é maravilhoso. Deus, Ele tem um cuidado conosco que é um cuidado de pai mesmo. E o Rafael fez uma ministração e ele falou sobre o cuidado de Deus nas mínimas coisas. E sempre eu lembro disso, porque Deus comigo, Ele é assim. Ele cuida de mim nas mínimas coisas. E uma vez, agora, depois que começou a quarentena, eu estava em casa e falei para minha mamãe, mãe, eu estou com vontade de comer nhoque. Eu vou falar com a tia para ela fazer para mim. Aí nisso, a gente foi no mercado e nós acabamos passando lá na casa da minha tia, todos de máscara, né, normal. E aí a minha tia falou assim, eu ia te ligar. Eu fiz nhoque aqui e lembrei de você. Aí eu olhei para minha mãe e falei, mãe, olha o cuidado de Deus comigo, nas mínimas coisas. Eu não falei, eu não pedi, Deus, fala, não. Eu simplesmente comentei que eu queria comer nhoque. Então, nós temos que começar a olhar e agradecer a Deus pelas mínimas coisas. E não deixar as distrações do mundo, as distrações do momento, fazer com que você perca o foco. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Isso está escrito em Romanos 8:31. Hoje nós poderíamos dizer que tem várias coisas contra nós, né, diante dessa pandemia. A gente tem aí o coronavírus, nós temos a corrupção, nós temos a falta de emprego, a crise econômica, tantas coisas. E nós podemos olhar isso como nosso inimigo. Mas se nós crermos que Deus é por nós, essas coisas não vão nos impedir de reconhecer o cuidado constante de Deus. Amém? Eu preciso reconhecer quem está comigo, quem está cuidando de mim. E esse versículo diz para nós que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu gostaria de pedir para você agora que você dissesse essa frase comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se você tiver certeza disso, você vai viver o seu agora hoje. Você vai conseguir viver os milagres de Deus hoje. Você vai criar uma atmosfera de milagre para a sua vida quando você consegue dizer, Deus é por mim, Deus cuida de mim nos mínimos detalhes. Comece a olhar nos mínimos. Levantou da cama, agradece a Deus, Senhor, o Senhor cuidou de mim e eu estou levantando da cama, eu estou respirando.
Vai tomar o seu café, agradece a Deus. Olha, Deus me preparou aqui esse café, o seu trabalho, o seu salário. E mesmo que esteja faltando isso para você, se você crê no milagre de Deus, se você crê que Deus é por você, essa situação vai mudar na sua vida hoje. Não é amanhã, é hoje. Amém? Terceiro ponto. Permaneça conectado em Jesus para construir seu futuro. Conectado em Jesus. Com quem você está conectado? No celular? Na internet? No Netflix? Com quem eu estou conectada? Com quem você está conectado? Em 1 Coríntios 3, versículos 10 e 11, diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo é o alicerce. Mas você está conectado neste alicerce? O foco, ele enriquece o nosso tempo, se você tiver foco. E eu queria dar um testemunho para vocês antes de continuar. Eu sempre tive vontade de fazer faculdade. Eu fiz magistério, não continuei na área secular, né? Eu dou aula na igreja, porque eu queria fazer faculdade. Meu sonho era fazer faculdade. E naquela época não era igual hoje, que as pessoas fazem faculdade com bolsa, com tantas outras coisas fáceis que tem hoje, né? Nos dias atuais. E eu queria fazer faculdade. Então, eu estava trabalhando num escritório, de auxiliar de escritório, e eu comecei a orar para Deus. Falei, Deus, eu queria fazer faculdade. Eu queria fazer faculdade, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu vi que tinha um horário numa determinada faculdade, que era um horário intermediário, de tarde para a noite. E o valor era menor. O que eu pensei? Eu vou sair do serviço, vou pedir a conta, vou conversar com meu patrão para ele me mandar embora. O dinheiro que eu receber, eu pago as mensalidades e aí depois eu arrumo estágio na área. Foi o meu pensamento. Mas eu orei primeiro, antes de tomar atitude, conversei com a minha mãe, pedi para algumas irmãs estarem orando e senti paz. Para você saber se é a resposta de Deus, sinta paz. Não ore e vá. Não, você tem que sentir paz. Se você sentir paz, é Deus. E aí eu conversei com o meu patrão, ele aceitou, me mandou embora, pagou todos os meus direitos e eu comecei a faculdade. Só que aí eu não consegui emprego. Aí eu aprendi a fazer pão de mel, comecei a vender pão de mel, comecei a vender lanche. Só que aí eu estava com uma parcela já da faculdade atrasada. E aí surgiu, naquela época, o Bolsa Família. Escola da Família. E aí eu me inscrevi. E para a glória de Deus eu consegui. Só que era assim, você trabalhava de sábado e domingo, das 9 às 5 da tarde, numa determinada escola, todo sábado e domingo. Mas eu tinha colocado aquele foco de fazer a faculdade. O que aconteceu? Os meus cultos passaram a ser só os meus diante de Deus em casa, porque eu não conseguia mais assistir o culto, de sábado nem de domingo, nem participar da escola bíblica que na época tinha. E eu arrumei um serviço, um estágio, que para a glória de Deus eu estou lá até hoje. E então eu trabalhava de segunda a sexta, das 9 da manhã até o horário que eu ia para a faculdade, porque depois eu mudei para a noite, eu trabalhava das 9 às 5, ia para a faculdade, ficava até às 11, de sábado e domingo ia para a escola da família. Qual é o horário que eu estudava e que eu fazia os trabalhos, como diziam meus professores, de madrugada, né? Porque faz parte do dia, então para eles não existia isso. Mas eu era grata a Deus, porque eu tinha um foco. Eu poderia ter parado no meio do caminho, porque eu parei, na época, eu participava do Ministério de Louvor, eu parei de louvar a Deus no Ministério de Louvor, eu parei de frequentar os cultos, mas eu não parei de ter comunhão com Deus. E Ele me fortaleceu, porque eu consegui chegar até o final.
daquele foco que eu tinha e que Ele tinha me abençoado. E ainda, para a glória de Deus, não para mim, eu terminei essa faculdade, fiz uma outra faculdade, só que aí eu não paguei, porque eu consegui 50% de bolsa e 50% a minha empresa pagou. Então, já na segunda faculdade, já foi, né, foi uma coisa mais tranquila. Mas se eu não tivesse foco, se eu tivesse desistido no primeiro empecilho, fiquei com uma mensalidade atrasada, acho que eu vou parar, porque eu vou ficar devendo. Não, eu fui buscar mais a Deus. Deus, prepara. E tem mais uma bênção que aconteceu nessa época da faculdade. Eu não ia para a faculdade de ônibus. O meu padrasto, que está no céu para a glória de Deus, os 4 anos que eu fiz de faculdade, ele pagou a escola, a van, para eu ir para a escola. Então, eles me pegavam na porta de casa, quando eu não estava trabalhando, né, porque senão eu ia direto do serviço, mas eu voltava de van. Então, foi quando é de Deus, e você tem foco naquilo que você pediu para Deus, aquilo acontece. Amém? Então, nós temos que ter foco nas coisas de Deus. Nós temos que ter foco naquilo que nós queremos. Mas também nós temos que estar conectados com a pessoa certa. Quanto tempo a gente tem gastado com outras coisas que não são as coisas de Deus? Nós sabemos que nós temos que trabalhar, né? Eu estou trabalhando em home office, você tem, quem é casado, a mãe tem que fazer comida, tem que ajudar o filho a estudar, tem que limpar a casa. Mas qual é o tempo que você tem dado para Deus? Talvez, se você parar 10 minutos para Deus, pode ser o seu melhor. Porque muitas vezes a gente fala, eu estou lendo 10 livros, eu li livros aqui, mas talvez aquele monte de conhecimento não vai te trazer o benefício de você ter 10 minutos de comunhão com Deus. Então, nós temos que parar de pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Eu até comentei hoje com a minha mãe, que eu falei que essa ministração aqui foi para mim. Deus trabalhou comigo primeiro e tem trabalhado comigo primeiro. Por quê? Porque nós queremos fazer tudo. Não é que nós não temos que fazer nada, eu não vou fazer nada, eu vou esperar agora, né? Eu falei, o meu tempo é hoje, Deus vai me abençoar hoje, eu vou parar. Não, não é isso que eu estou dizendo. A gente tem que buscar, a gente tem que trabalhar. Não adianta eu falar, Senhor, me arruma um emprego e ficar em casa assistindo televisão. Eu tenho que mandar currículo, eu tenho que entrar lá no LinkedIn e fazer uma rede, tentar buscar de alguma forma, fazer um curso gratuito online. Né? Porque a gente fala, tá difícil, tá. Mas quantos empreendedores não surgiram nessa pandemia? Por quê? Porque eles tinham um foco, eles buscaram um foco. Eles não ficaram olhando de um lado para o outro e tentando em vários lugares. Não, eles tinham um foco. E nós temos que ter esse foco. Nós temos que alimentar o nosso espírito com esse foco, que é Deus, que é Jesus. Nós temos que construir o nosso futuro com esse alicerce, que é Jesus. As pessoas dizem que há vários caminhos, realmente há vários caminhos, há várias religiões, mas é só Jesus que vai nos levar para o céu. É só Jesus que é o caminho. Então, nós temos que focar na pessoa certa, nós temos que desfazer das distrações que estão tirando o nosso foco em Deus. Nós sabemos que durante tudo isso que tem acontecido, alguns têm buscado mais a Deus, né? E outros aproveitaram isso para se distanciar de Deus. Mas eu creio que nesta noite, Deus vai tocar no seu coração e você vai voltar a construir o seu futuro baseado em Jesus. Vai deixar que Ele cuide de você. Mas não somente no futuro, porque nós sabemos que o futuro, Ele tem o melhor para nós sim. Mas o nosso futuro é hoje, o nosso tempo é agora. Amém? Então eu gostaria, antes de continuar, antes de concluir, que você fechasse os seus olhos, parasse um pouquinho para pensar aonde você tem buscado, aonde você tem colocado o seu foco. Porque você tem que saber que você é filho de Deus,
que existe o futuro sim para você. Existe uma estrada que você vai ter que percorrer. Mas não busque somente a alegria no futuro que vai vir. Busque a alegria do Senhor hoje. A alegria do Senhor agora. Começa a olhar e ver os planos, as promessas que Deus tem para você. Veja essa declaração na palavra de Deus, que é poderosa para as nossas vidas. Diz assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Romanos 4, 16, 17. Aqui está dizendo que a promessa vem pela fé. E como você vai adquirir fé? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé não vem somente de você assistir lives, de você entrar no YouTube e ficar procurando, aquele pastor está falando. Não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a sua comunhão com Deus, o seu foco. Você tem que estar focado em Deus. É o seu tempo de oração. Deus, fala comigo. Olha, eu não estou entendendo esse texto aqui, fala comigo. Eu preciso de fé. Porque a fé vai fazer com que as coisas que não existam passem a existir. E aqui está dizendo que ele constituiu, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Em quem creu? Abraão creu em Deus. O Deus que dá vida aos mortos, dá vida aos mortos. E chama à existência coisas que não existem como se existissem. Que milagre nós estamos precisando no dia de hoje? Que milagre você está precisando? Que milagre eu estou precisando? Talvez a gente olhe para esse cenário que nós estamos vivendo, né? De ver pessoas aí em hospitais, pessoas adoentadas, não somente pelo Covid, né? Mas por tantas outras coisas, pessoas passando fome, os casais, né? As famílias tendo desavenças por estarem em casa, essa corrupção no Brasil. E talvez a gente olhe e fale, meu Deus, esse cenário, será que vai ter como mudar? Mas nós podemos crer na palavra de Deus, porque Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E Ele está dizendo para nós que o tempo é hoje, que o tempo é agora. E que Ele é por nós. Que nós temos que tirar as distrações da nossa vida, que nós temos que manter o foco. E construir em cima do alicerce certo, para que isso aconteça. Então vamos começar a partir de hoje, não a partir de amanhã, mas a partir de agora. Acabou essa live, você entra no seu quarto, você vai falar com Deus, você vai colocar o que está no seu coração diante de Deus. Porque eu sei que nós somos pessoas falhas, eu sou. Às vezes, diante de algumas situações, eu paro e às vezes eu até me desespero, mas depois eu falo, Senhor, me perdoa, porque eu sei que o Senhor está comigo e a sua palavra diz assim, assim, assim. Quando você tem o conhecimento da palavra de Deus, o Espírito Santo vai te lembrar daquilo que você precisa ser lembrada, daquilo que você precisa profetizar com a sua boca. A pessoa está lá no hospital e o médico está dando um diagnóstico. E nós temos que orar e falar, Senhor, sopra a vida ali. É o teu diagnóstico que vai valer.
Senhor, o desemprego não consigo, as pessoas estão desempregadas, tem milhões. Não, Senhor, mas a tua palavra diz que o Senhor é comigo. E o Senhor vai mudar essa situação na minha vida. Mas para isso, nós temos que mudar. A começar comigo. A começar com você. Não é para o seu familiar que não está assistindo. É para você que está assistindo. Vamos começar a mudar o nosso pensamento. Vamos começar a mudar o foco. E eu gostaria de orar com você nesta noite. E antes deixar um versículo que diz em Mateus 6,13: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A tua vontade. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Amém? Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos e fizesse essa oração comigo. E você que se afastou do Senhor nesse tempo de pandemia, que achou que Ele não está com você, que Ele não cuida de você, que você possa se arrepender nessa noite e voltar para os braços do Pai, porque Ele te ama e Ele tem cuidado de você. E se você ainda não aceitou a Jesus, se você ainda não abriu a sua boca para confessar que Ele é Filho de Deus e para pedir para que Ele escreva o seu nome no livro da vida, hoje é a oportunidade. Faça isso. Escreva aí no chat depois o seu nome, se você quiser. Se você não for aqui, procure uma igreja evangélica, mas peça para que Jesus escreva o seu nome no livro da vida. E você vai começar a viver o tempo de Deus hoje na sua vida. Você vai começar a viver o melhor, não no futuro. Dias melhores virão daqui a algum tempo. Quando acabar a pandemia vai melhorar? Não, a gente não sabe. Mas hoje, viva o melhor de Deus hoje na sua vida. Amém? Pai querido, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, ó Pai, porque nós podemos estar aqui, Senhor, mais uma vez, ó Pai, diante da tua presença, Senhor. Eu não canso, Senhor, de te agradecer pelo fôlego da vida, Senhor, porque eu sei que muitas pessoas estão em leitos, Senhor, de hospitais, ó Pai, estão às suas casas, tentando, Senhor, respirar, ó Pai, e nós temos esse fôlego da vida que é gratuito, Senhor, e muitas vezes não te agradecemos, ó Deus. Mas eu te peço nesta noite, ó Pai, que o Senhor venha, que o Senhor adentre a cada lar, ó Pai, que o Senhor visite cada um que está assistindo essa live, Senhor, para que nós possamos entender que o Senhor é por nós, que o Senhor quer mudar a nossa vida hoje, que nós não temos que depender do futuro para sermos felizes, mas que a nossa alegria vem de Ti. A nossa alegria vem de Ti, ó Pai. Oh Deus, visita cada lar, ó Pai. Supre, Senhor, a necessidade, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor veio nos dar vida e vida em abundância, Senhor. Vida em abundância, ó Pai. Não é somente, Senhor, uma vida de prosperidade, Senhor, mas é uma vida de alegria, é uma vida de saúde, Senhor. É uma vida de comunhão, ó Pai. Ó Deus, mostra-nos, Senhor, o Teu querer, ó Pai. Mostra, Senhor, o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, ó Pai. Para que nós possamos, Senhor, aproveitar este tempo, Senhor, que nós estamos vivendo, ó Pai. E falar do Teu nome, Senhor. E abrir os nossos lábios, ó Pai, para falar da Tua palavra. Para falar que nós temos um Deus fiel. Que nós temos um Deus que pode fazer milagres, ó Pai. Oh Deus, no Teu nome, Senhor, eu te peço, ó Pai. Ó Deus, visita aqueles, Senhor, que estão se reconciliando contigo nesta noite, ó Pai. Derrama, Senhor, do Teu bálsamo, Senhor. Abraça, Senhor, essas pessoas, ó Pai. Ó Deus, Tu conheces a cada coração, ó Pai. Tu conheces, Senhor, a cada um, Senhor. Visita, Senhor, nesta noite, ó Pai. Que eles possam, Senhor, colocar os seus corações diante da Tua presença, Senhor. E aqueles, Senhor, que ainda, Senhor, não confessaram, Senhor, com a sua boca, que nesta noite venha a ser dia de salvação, ó Pai. Salva, Senhor, essas vidas, ó Pai. Escreve o nome deles, Senhor, no livro da vida, Senhor. E que eles possam reconhecer, Senhor, e confessar que só Tu és o Senhor, que Tu és o caminho, Tu és a verdade e Tu és a vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém?
Eu quero pedir para você que você curta aí a nossa página, né, no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva. E não perca a semana que vem a continuação da série, porque toda tempestade passa. Amém? E é isso que você vai ouvir a semana que vem. Deus te abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém.